Neste programa, o desenvolvimento sustentável é o tema de conversa com João Simão, docente da Universidade Aberta. No Fugas, o desfile da tomada de posse do Papa Inocêncio XIII, no Mosteiro de São Vicente de Fora. No Espaço Aberto, fica a par das novidades da Universidade Aberta. Bem-vindos ao programa da Universidade Aberta. À conversa vamos estar com o professor João Simão sobre sustentabilidade. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Sr. Professor. Vamos falar de uma forma, muito simples, perceber o que é este conceito que tanto se fala nos dias de hoje. Bom, falar de desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade de uma forma simples não é muito fácil, não é? Mas poderíamos dizer que o desenvolvimento sustentável surge da preocupação com a crise ambiental, com algumas questões socioeconómicas que não estão resolvidas ao fim de tantas décadas, como é o caso da pobreza e da desigualdade, e também sobre a forma como é que nós nos projetamos enquanto humanidade no futuro, não é? Portanto, o desenvolvimento sustentável pretende responder a questões simples, mas muito complexas, que é como é que havemos de viver, como é que nos devemos relacionar com os outros, não é? Com o meu próximo, e como é que nos devemos relacionar com a natureza e com os outros seres sencientes. Não é? Eu posso fazer uma pequena explicação sobre como é que isto surgiu, não é? Talvez o primeiro pensador que pensou sobre estas questões do limite biofísico do planeta e da nossa relação com ele tenha sido Malthus, na viragem do século XVIII para o XIX, que lançou uma questão muito simples, que era, e se nós não conseguirmos produzir alimento para tantas pessoas? Veja bem, tantas pessoas no final do século XVIII. Já se pensava neste crescimento. Exatamente. Portanto, ele foi um visionário nesse sentido, mas a questão não foi muito popular à época e ninguém se preocupou com essa questão. Na verdade, isto teve repercussões muito acrescidas, foi durante o período do pós-Segunda Guerra, não é? Um período de paz, com alguma prosperidade económica e com a massificação da produção e do consumo. E então houve realmente um conjunto de impactos ambientais provocados pela espécie humana e que foram dados conta, quer na década de 60, quer na década de 70, por diversos autores. Talvez a primeira tenha sido a Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, em 62, depois a Tragédia dos Comuns, enfim. Houve aí um conjunto de obras que trouxeram para a praça pública, não é? O problema do ambiente. E depois chegamos a 1980, que foi quando foi cunhado pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável, não é? Mas é só em 2015 que 193 países definem, ou seja, 193 países acordam os objetivos. Embora até lá, enfim, muita água correu na ponte, debaixo da ponte, não é? Portanto, em 80 surge pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável, num contexto quase sempre ecológico, e depois em 87 as Nações Unidas, com o relatório Brundtland, o nosso futuro comum, define o que é desenvolvimento sustentável, não é? E depois há várias conferências onde são trabalhados, onde o tema é trabalhado, sempre, enfim, com resultados muito curtos. Em 2000 é feito os Objetivos do Milénio, e estou-me a referir aos Objetivos do Milénio porque é o que esteve depois na base. Enfim, grosseiramente, podemos dizer que esteve na base depois dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são realmente lançados em setembro de 2015 e que, ao contrário dos ODMs, teve esta particularidade de ter um trabalho de casa dos países, não é? Portanto, foi um pouco mais bottom-up e não tão top-down como foi o caso dos ODMs. Não vamos falar dos 17 objetivos especificamente, mas eu vou-lhe pedir que, de uma forma até ligado ao ensino que se faz, a importância destes objetivos
como é que nós os conseguimos transmitir quando estamos a lecionar? Bom, antes de mais, só para dizer que um dos objetivos, um dos ODS, não é? É precisamente a educação inclusiva. Bom, mas depois como é que nós podemos passar essas matérias para o ensino? Enfim, há várias possibilidades, não é? Há quem defenda que deve haver unidades curriculares específicas para falar sobre esse assunto e há quem defenda que esse assunto deve estar transversal em todas as unidades curriculares, em todos os cursos e todas as disciplinas, não é? Posso perguntar ao Sr. Professor qual é o seu entendimento? Bom, eu diria que o meu entendimento neste caso é mais... tem uma abordagem muito prática, que é mais fácil começar por unidades curriculares específicas e cursos específicos, não é? Aqui a Universidade Aberta tem um curso que é pioneiro, que é o Doutoramento em Sustentabilidade Social e Desenvolvimento, e também tem um mestrado que se pode adequar muito a este doutoramento, que é o mestrado em Cidadania Ambiental e Participação. Mas outros também, o mestrado em Estudos sobre as Mulheres e por aí fora. O próprio de Relações Interculturais. Portanto, digamos que, respondendo à sua pergunta, é mais fácil começar com unidades curriculares específicas, porque geralmente isto começa como a preocupação de um docente ou outro, não é? Nós, isto aqui é importante, e então começamos por aí e depois, com o passar do tempo, então a coisa vai-se diluindo, não é? Vai-se diluindo e faz parte todos. já e passa a fazer parte. Exatamente. Mas há uma preocupação maior, cada vez mais, ou seja, há uma preocupação maior e creio que se acentua muito nas novas gerações. Sim, eu penso que sim. Aliás, basta ver este fenómeno atual que é o da Greta, não é? Sim. Eu penso que é um bom trabalho que tem sido feito ao nível da educação, não é? Dos mais jovens, e que é referido até muitas vezes que são eles que depois levam os ensinamentos para casa. Portanto, tem sido realmente muito gratificante ver que as gerações mais novas estão preocupadas com esta questão. A questão que eu coloco, enfim, como académico, como pensador destas coisas, é se vamos a tempo, não é? Porque essas pessoas que estão muito preocupadas vão chegar a cargos de poder, a cargos de decisão, daqui a 30 anos. E nós, se calhar, não temos tanto tempo para agir. Portanto, é bom que a nossa geração esteja vocacionada ou comece a preocupar-se com estes temas e não estarmos só à espera daqui a 30 anos, quando os nossos jovens chegarem a cargos de decisão. Mas, de qualquer das formas, atendendo ao nosso público, da Universidade Aberta, nós estamos a fazer um trabalho um grande trabalho com esta população sobre a sustentabilidade. Sim, estamos a fazer esse trabalho, quer ao nível das ofertas formativas, como já referi, também ao nível de MOOCs. Portanto, a Universidade Aberta, como eu disse, é mesmo uma universidade pioneira no ensino do desenvolvimento sustentável, com cursos específicos para o desenvolvimento sustentável. Quem é que procura estes... Qual é o perfil do estudante? É bom. Falar do perfil do estudante na Universidade Aberta não é fácil, porque é uma universidade que tem estudantes de toda a parte do mundo, não é? E neste programa de doutoramento a que eu me estou a referir, nós temos estudantes realmente de toda a parte do mundo, com uma grande incidência em Portugal, mas que vai sendo cada vez mais, o número relativo vai sendo cada vez mais reduzido, considerando com a quantidade de estudantes do Brasil e de Moçambique, sobretudo, de África, de Angola também alguns, de Cabo Verde também, mas sobretudo de Moçambique. Portanto, estas são as grandes proveniências geográficas dos nossos estudantes neste programa de doutoramento. E, claro, tal como na generalidade dos cursos da Universidade Aberta, é a população que trabalha e que está à procura de ter mais conhecimento acerca deste tema e esperamos nós que isto depois tenha repercussões também na sua vida e nas suas carreiras profissionais.
Mas diria que, bom, e já agora falando um pouco das idades, eu diria que talvez à volta dos 40 anos, por aí, seja o principal grupo de estudantes com essa faixa etária. Sr. Professor, eu há pouco dizia que a Universidade Aberta está a fazer um trabalho não só pontual, mas que se estende. E não posso deixar de falar, quase para terminar, que acabamos de lançar um concurso que é, não só para os estudantes, para todos os estudantes, mas quem quiser pode participar, Ser Sustentável no Natal. Quais são os objetivos deste concurso? Essa iniciativa é uma iniciativa muito interessante, porque nós começámos aqui a nossa conversa a falar do conceito, e quando se fala de conceito, nós temos a tendência para falar dos documentos internacionais, das grandes conferências, não é? E isso são matérias que estão ao nível das estruturas de poder, da estrutura política, da estrutura económica. Mas depois há uma outra vertente que por vezes nos esquecemos e que é fundamental, e que são os valores individuais, não é? E o que é que cada um de nós pode fazer para o desenvolvimento sustentável? Qual é o nosso contributo? Não é? Bom, há um termo em inglês que é muito adequado, que são as inner changes, que nem sempre é fácil de traduzir, mas que é isto, o que é que nós podemos fazer pela coisa, não é? E então, esta iniciativa da Universidade Aberta vai muito nesse sentido, não é? Porque sugere que as pessoas gravem boas ações em prol do desenvolvimento sustentável, não é? E esta questão das mudanças individuais, daquilo que nós podemos fazer em casa, ou em consciência, é fundamental, porque nós precisamos de cultivar valores que são valores positivos, não é? Porque é isso que depois faz construir uma sociedade também próspera e positiva, não é? Como eu costumo dizer, nós primeiro precisamos de tomar consciência. Por exemplo, quando nós dedicamos algum do nosso tempo a fazer trabalho voluntariado para acolher refugiados, não é? Nós primeiro precisamos de nutrir uma empatia para com aquelas pessoas que estão a atravessar, fizeram uma travessia e puseram em risco a sua vida e chegaram cá em fuga da fome, da guerra e, se calhar, da perseguição política. Ora, é por isso que é tão importante nós refletirmos individualmente sobre estas questões. E esta iniciativa da Universidade Aberta vai ao encontro disso. O que é que nós podemos fazer, não é? O que é que nós estamos à espera, mesmo para terminar, estamos à espera de receber trabalhos, não vamos fazer futurologia, naturalmente não podemos, mas isso surge no Natal, não é? E num ano tão diferente, tão atípico que ainda vivemos. Bom, eu estou muito expectante. Eu não faço... Não podemos, nós as pessoas não podemos, mas há uma coisa que era aquilo que eu lhe dizia, ou seja, por este também ser um ano atípico, haverá uma disponibilidade maior das pessoas para pensarem na questão da sustentabilidade. Eu acredito que sim, que é um... Enfim, todas as épocas são boas, mas esta particularmente, talvez por estarmos mais sós, termos esta possibilidade de estar mais introspectivos, podemos fazê-lo realmente, ter esta reflexão acrescida, não é? Talvez apareçam alguns trabalhos na área dos famosos 4 R's da sustentabilidade ou do ambiente, não é? Que é o reutilizar, o reciclar, o reconstruir, portanto, e sobretudo, agora está-me a faltar a expressão de um R, mas que tem a ver com o consumir menos, não é? E, portanto, o Natal pode ser uma época em que nós podemos começar precisamente por aí, por pensar sobre o que compramos e se vale a pena consumir tanto, não é? Sr. Professor,
Esperemos receber muitos e bons projetos. Agradeço mais uma vez a sua participação neste programa. Foi um gosto. Obrigado. O Mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, guarda no seu vasto repositório azulejar um conjunto cerâmico singular que reproduz o desfile solene da tomada de posse do Papa Inocêncio XIII em Roma no ano de 1721. Os professores e investigadores Alexandra Gago da Câmara e Carlos Moura têm vindo sobre ele a desenvolver uma investigação que lhes permitiu desvendar a singularidade deste painel. O desfile a que assistimos neste conjunto azulejar de São Vicente de Fora mostra, na verdade, uma cena inusitada. É um grandioso cortejo com dezenas, se não centenas de figuras que se perfilam aos nossos olhos, enquadrado num cenário que evoca, pelos seus monumentos e uma série de referências eruditas aqui contidas, a cidade de Roma. Tudo isto se relaciona com aquilo a que, no século XVIII, época a que remontam estes painéis, se designava a Cavalcata del Possesso, isto é, um desfile equestre, solene, majestoso, que tinha lugar em Roma quando da tomada de posse de um novo Papa. E é isso que, justamente, sabemos-lo hoje, está aqui contido. Trata-se da tomada de posse do Papa Inocêncio XIII, um pontífice eleito justamente no ano de 1721, um Papa muito ligado a Portugal, uma vez que ele tinha sido núncio apostólico em Lisboa, isto é, representante da Santa Sé em Lisboa, o que levou como consequência a que a sua eleição como Papa tivesse sido jubilosamente acolhida na cidade de Lisboa e considerada por parte da governação do rei Dom João V como algo de extremamente positivo para Portugal. Uma análise mais demorada deste painel e através de dados confirmados documentalmente leva-nos que foi possivelmente assentado por José da Costa em 1737 e possivelmente da mão do pintor da oficina de Valentim de Almeida. No entanto, o pintor, sem nunca ter ido a Roma, sugere e repinta aqui uma Roma imaginada e recriada, com a introdução do Castelo Sant'Angelo, como Coliseu, criando uma atmosfera que na fonte gráfica não se consegue extrair, como por exemplo a questão da presença de pássaros, que são apontamentos deste teor atmosférico. O azulejo, esse meio tão expressivo do barroco português, reproduz nesta parede uma aparatosa festa barroca que se situava entre o profano e o sagrado. A gravura de Giovanni Fressa é o modelo gráfico que inspira toda a composição. Percorrendo a sua leitura da esquerda para a direita, o cortejo, comandado pela cavalaria, onde participa a mais alta hierarquia eclesiástica, evolui em sentido ascendente, descrevendo este modelo de linha zigue-zagueante e que o pintor transcreve em alguns trechos. Hoje é o primeiro dia que se sabe em Lisboa a gloriosa e feliz eleição que se fez em Roma para a suprema dignidade da Igreja Católica na pessoa do eminentíssimo e reverendíssimo Sr. Dom Miguel Ângelo Conti, protetor dos negócios da Coroa de Portugal, que antes foi núncio e cardeal deste reino, e que escolheu o nome de Inocêncio XIII Pontífice da sua ilustríssima família.
Na sequência da aprovação da proposta da Cátedra de Estudos Globais pelo Conselho Internacional de Filosofia e das Ciências Humanas, realizou-se a sessão inaugural das atividades no Palácio Ceia, sede da Universidade Aberta. É um projeto que se situa na linha de continuidade do trabalho realizado durante os últimos 5 anos na Cátedra convidada da FCT Infante do Henrique, que entretanto deu origem ao doutoramento de Estudos Globais e aprofundou o estabelecimento aqui na Universidade Aberta de uma área científica e pedagógica de estudos globais. Nós percebemos que a diversidade é matricial na identidade da espécie humana. Mas e para além disso? Para além disso, existe ou não a possibilidade de conceber a humanidade como um todo, o que significa que é incorporar essa diversidade numa perspectiva comparativa que permita reagrupar, fazer convergir os entendimentos diversos sobre o passado para poder construir também visões convergentes do futuro. O tema da língua portuguesa e o desenvolvimento do conhecimento em torno da língua portuguesa é uma questão fundamental porque é uma das formas de soft power, de contributo para a difusão da cultura portuguesa no mundo, pelo que é muito importante a realização deste trabalho e no âmbito desta cátedra, em que haja criação de conhecimento e difusão de conhecimento em simultâneo. Esta cátedra é ela mesma já um projeto que consubstancia uma colaboração entre entidades múltiplas de Portugal e de outros países e, por certo, que isso vai crescer. A Universidade Aberta é a Universidade Pública Portuguesa de Ensino à Distância. Esteja atento ao portal da UAB e aceda a todas as informações sobre iniciativas e cursos. Ser sustentável no Natal é o novo desafio da Universidade Aberta. Até 26 de dezembro, concorra e habilite-se a receber um prémio. Conheça as regras deste concurso em portal.ab.pt. Filósofo, escritor, ensaísta e crítico literário, Eduardo Lourenço deixou um legado cultural de inegável importância. A Universidade Aberta homenageia o notável intelectual que tantas vezes colaborou com a Universidade Aberta na partilha de conhecimento e na expansão da língua portuguesa.